Salve Maria, sou a professora Patrícia. Hoje faremos a segunda aula do volume 5 sobre educação moral e social. O que é ser humilde? Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, por todos os séculos dos séculos. Amém. São Carlos Borromeu, rogai por nós. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então abra sua apostila do volume 5, na aula 2, Educação Moral e Social, que é ser humilde. Nessa aula, falaremos sobre a humildade e a importância dessa virtude no reconhecer sinceramente as próprias limitações, não se considerar superior aos outros e buscar agir com modéstia em todas as circunstâncias. A humildade é uma disposição interior que reflete equilíbrio, respeito e consciência diante de Deus e dos outros, essencial para a vida espiritual. Então, apresentamos exemplos práticos de como cultivar a humildade, como ajudar o próximo às suas necessidades, reconhecer e agradecer a Deus por suas bênçãos, renunciar ao orgulho e desejo por bem material. Então, praticar a compaixão e refletir sobre as nossas ações diárias. Na aula anterior, nós vimos sobre as obras de misericórdia, como elas são essenciais na nossa vida cristã. Mas muitas vezes nós caímos na tentação de praticar uma obra de misericórdia, tanto corporal como espiritual, e querer se engrandecer a partir daquilo, né? Nós não podemos fazer isso, porque nós devemos exercitar a humildade, que é não se sentir mais que o outro, mas também não menos. Nós não podemos querer nos vangloriar, mas também não podemos querer nos diminuir diante daquilo que Deus criou, porque Ele nos fez como nós somos. Nós não podemos diminuir uma obra criadora que Deus criou, não é mesmo? Então, nós não somos mais, mas também não somos menos. Então, é isso que se define a humildade. É uma virtude que quer dizer reconhecer sinceramente a incapacidade e a miséria e buscar agir com modéstia. Então, eu tenho as minhas limitações, o outro também tem as limitações dele, mas eu também tenho as minhas virtudes, as minhas qualidades, e o outro também tem. Então, é esse equilíbrio de entender o seu valor e de não se colocar nem a mais e nem a menos que o outro, que se define a questão da humildade. Humilde não se considera superior, está disposto a aprender, crescer e servir sem buscar reconhecimento ou recompensa total. Então, quando a pessoa está me ensinando, eu falo, tá bom, tá bom, tá bom. Isso não é humildade. Então, eu ajo como se eu soubesse mais que o outro, eu sou como se eu não tivesse nada a aprender. Então, qual que é a atitude do humilde? Então, assim, sempre ele pode aprender mesmo com aquilo que ele já sabe. Querer sempre ouvir ao invés de ser ouvido. De buscar ao invés de receber, né? Então, a pessoa humilde, ela busca constantemente se corrigir a si mesma. É uma virtude, é uma disposição interior que reflete equilíbrio, respeito, consciência diante de Deus e dos outros. A pessoa humilde, ela é muito querida pelas pessoas, porque ela não se envaidece, ela não se coloca mais, mas ela também não se diminui, fazendo com que o outro acabe ficando sobrecarregado, porque ela acredita que o outro sabe mais, não é mesmo? Então, a humildade é uma virtude fundamental, essencial para a vida, especialmente nossa vida espiritual. O coração manso e humilde é dependente da grandeza divina. Então, a oração de humilde, né? Eis aqui o seu servo, faça-se em mim segundo a tua vontade, né? Então, assim, por que eu sirvo a Deus? Porque Ele é maior do que eu. Então, quando eu me diminuo, eu faço com que Ele cresça. Se eu chegar para Deus e falar assim, olha, eu sei de tudo, o Senhor tem que me servir, né? Então, eu não estou sendo humilde, muito pelo contrário, né? A humildade é o caminho que nos conduz à verdade. Ela é o trabalho árduo de uma vida, enquanto a verdade é o prêmio deste trabalho. É bom, portanto, o caminho da humildade. Nele busca-se a verdade, encontra-se a caridade, compartilha-se os frutos da sabedoria e, por último, a lei é Cristo e a perfeição da humildade, o conhecimento da verdade. Então, um breve conhecimento sobre a pessoa humilde. Ajudar o próximo em suas necessidades é um ato de humildade e generosidade. Generosidade, para mim chegar até lá, eu preciso da humildade, eu preciso de uma série de virtudes, né? Então, quando nós conseguimos praticar atos generosos, nós estamos sendo acariciados com muitas virtudes.
A pessoa humilde reconhece sinceramente suas próprias limitações, fraquezas e pecados diante de Deus. Ela não se considera superior aos outros, mas sabe que o ser humano é imperfeito necessitando da graça divina. Então, quando que eu me coloco numa condição concreta de me sentir superior ao outro? Quando eu julgo. Olha o que ele fez, olha o que ele está fazendo, isso não se faz, ou isso, nananana, então quando eu diminuo o outro, eu estou me engrandecendo, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque o outro também tem as suas qualidades e as suas dificuldades, assim como eu, né? Ele não é mais, mas também não é menos. Então, nós não devemos julgar as pessoas. Pela fé, é nosso dever vivermos como exemplos vivos de humildade. Devemos humildemente reconhecer as nossas próprias falhas, pedir perdão quando erramos e desejar as virtudes do outro sem inveja ou orgulho. Nós não devemos invejar o bem do outro, nós devemos invejar as suas virtudes. Virtudes são atos, bons hábitos que nos levam para o caminho da virtude, né? Então, quando eu invejo o bom hábito do outro, eu vou querer imitá-lo. Então, eu devo sempre imitá-lo na virtude e não tentar querer ter o que ele tem, não é mesmo? Então, a humildade é submissão à vontade de Deus em todas as circunstâncias da vida. Isso significa acertar tanto os momentos de alegria e prosperidade, quanto os desafios e sofrimentos, confiando que Deus tem um plano para cada um. Devemos ensinar às crianças que a humildade é uma expressão de amor e respeito pelos outros. É uma consciência sincera da dependência de Deus. Isso se alcança mediante a oração. Estudar, aprender e ensinar são gestos de humildade, né? O humilde se coloca a serviço dos outros, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, que lavou os pés dos discípulos. Isso envolve disposição para servir sem buscar reconhecimento ou recompensa pessoal. Ensinemos às crianças o valor do serviço e do servir sem esperar nada em troca. A pessoa humilde reconhece e agradece a Deus por todas as bênçãos recebidas, reconhecendo que vem tudo dele e nada é merecido. Os senhores já pararam para pensar o quanto que os senhores agradecem a Deus por todo o bem que ele nos providencia? Pela vida, pelo alimento, pelo abrigo, pelas pessoas, não é mesmo? Então, vamos prestar mais atenção, né? Porque nada nós merecemos. Tudo é graça de Deus, não é mesmo? Então, vamos expressar a nossa gratidão a Deus por as bênçãos que recebemos, tanto as grandes como as pequenas também. Por exemplo, ter uma água na torneira. Antigamente não tinha, não é mesmo? Abre a torneira, a água sai lá. Dá para escovar o dente, dá para lavar as mãos, dá para tomar banho, dá para fazer comida, dá para matar a sede. Fora, dá para limpar a casa, fora N possibilidades, né? Então, ao cultivar uma atitude de gratidão em nossos corações, estaremos fortalecendo em nós a humildade e o reconhecimento da generosidade divina. A humildade pressupõe a constante renúncia ao orgulho, à vaidade e ao desejo por bens materiais. São pecados que nos afastam da humildade, nos levam à soberba, à vaidade e todos os outros pecados também. A humildade, ela combate todos os pecados. A pessoa humilde não se apega às riquezas deste mundo, mas busca a verdadeira riqueza espiritual. Vamos ensinar as crianças. Então, nós recebemos elogio com gratidão. Quando a pessoa elogia, fala, ai, não é. Já vi criança fazendo isso. Assim, agradeça, né? Seja agradecido pelo reconhecimento de suas capacidades, porque todas elas vêm de Deus. Então, se você consegue enxergar, é porque Deus te deu essa graça. Se você consegue ouvir, é porque Deus te deu essa graça. Se você consegue falar, Deus te deu essa graça. Se você consegue comer, Deus também te deu essa graça. Se você não consegue, também é uma graça que Deus te dá para que você possa ter uma oportunidade de vencer a si mesmo e procurar ser melhor e possa alcançar de uma forma mais eficaz o reino, né? Então, se nós podemos andar, foi porque Deus deu a graça. Se nós podemos passear, porque Deus deu a graça. Se nós podemos ficar em casa, porque Deus também deu essa graça. Tudo é graça, né? Então, vamos ser sensíveis também
em aceitar as críticas com humildade. Então, vendo nelas uma oportunidade de crescer e melhorar no caminho da virtude. Às vezes as pessoas nos criticam e nós ficamos bravos, queremos ficar justificando uma coisa que a gente sabe que está errado. E às vezes as pessoas nos criticam injustamente. Quem que vai nos defender? É o próprio Deus que vai nos defender, não é mesmo? Às vezes não adianta a gente ficar se defendendo, porque não depende só de nós a solução desse tipo de problema, né? Então, vamos ser sensíveis aos sentimentos dos outros, compartilhar as alegrias e as tristezas, praticar com paixão todas as situações. Então, aprender a ver a face de Cristo nos mais necessitados. Então, vamos ser encorajados a refletir sobre as orações diárias, né? Então, por que nós devemos rezar? Para agradecer a Deus. Para que nós possamos ser pessoas melhores para nós, para o outro, para Deus. Então, e pedir a Deus sabedoria e graça para sermos verdadeiramente humildes nos pensamentos, palavras e ações. Com amor, devoção, vamos guiar o caminho da humildade, confiantes de que a graça de Deus vamos crescer no testemunho do amor, da humildade de Cristo neste mundo. Então, vou falar agora de um exemplo de humildade pleno, né? Onde o tentador não ousou nem olhar, nem tocar e nunca teve contato, que é a Santíssima Virgem Maria, o grande exemplo de humildade. Por que ela é santíssima? Porque ela é santíssima, né? Virgem Maria, ela é intocável, porque ela era plena de humildade. Ela é intocável pelo mal, ela é imaculada. Sua submissão total à vontade de Deus, sua aceitação do papel de mãe de Jesus e o serviço amoroso com os outros são modelos de humildade para nós cristãos. Assim, ser humilde implica em imitar o exemplo de Maria e buscar viver uma vida de submissão a Deus e serviço dos outros. O gesto do lava-pés realizado por Nosso Senhor durante a última ceia é também um ato de profunda humildade e serviço. Então, ele aprendeu com quem? Com ela, não é mesmo? A ser humilde. Então, quando ele lava os pés dos discípulos, é um momento sagrado que Jesus, que é filho de Deus, Salvador, pensem bem, ele é filho de Deus, ele está acima de filho de qualquer outro ser humano, ele é filho de Deus. Salvador do mundo, curvou-se diante dos discípulos como um servo e lavou seus pés. Se até ele foi servo, quem dirá nós o que nós devemos ser perante o exemplo que ele nos deu, né? Então, Jesus lançou água numa bacia, começou a lavar os pés e enxugá-los com toalha com que estava cingindo. Chegou, pois, Simão Pedro, e Pedro disse-lhe: Senhor, tu lavares os meus pés? Jesus respondeu: O que eu faço, tu não compreendes agora, mas vai compreender depois. Pedro disse: Não lavarás os meus pés. Ele não era humilde, né? Porque às vezes a gente não aceita que as pessoas façam coisas por nós. Então Jesus respondeu: Se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Se não permitir que as pessoas façam as coisas por você, não será humilde, né? E então Pedro disse-lhe: Senhor, não somente os meus pés, mas as minhas mãos e a cabeça. Então, se Jesus estava fazendo uma coisa com Pedro, que naquele momento ele não entenderia, que ele entenderia depois, Pedro fez o quê? Ele se humilhou e disse: pode lavar os pés, as mãos, a cabeça, o que quiser, né? Porque ele entendeu que Jesus sabia o que estava fazendo. Então, aqui, nessa primeira atividade 1, Jesus é o exemplo máximo de humildade. Ele lavou os pés dos discípulos e esse exemplo nos deixou. Então, nós vamos pintar muito capricho Jesus lavando o pé dos discípulos. Então, pinte bem bonito, né? Aqui, Jesus lavando. Na atividade 2, o humilde deve servir. Então, nós vamos pintar as pessoas que estão demonstrando humildade. Então, aqui, ó. Quando eu guardo os brinquedos, eu estou praticando humildade? Sim. Quando eu ajudo a limpar a casa? Também. Quando eu arrumo a cama? Também. E quando eu molho as plantas? Também. E quando eu lavo a louça? Também. Quando eu lavo as mãos? Também. Então, eu vou pintar todos os desenhos, porque todos são gestos de humildade. Na atividade 3, nós vamos praticar a humildade fazendo uma oração diária. Então, quais são as orações que nós vamos fazer essa semana? O Pai Nosso, uma Ave Maria e a oração do Anjo da Guarda. Então, todos os dias nós vamos fazer uma breve oração para agradecer a Deus e pedir a sua bênção através dessas 3 orações. Pai Nosso, Ave Maria e Anjo da Guarda. Então, vamos fazer uma agora? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Então, vamos oferecer essas orações para que agradecer a Deus e pedir a sua bênção. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti confio, Deus, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E na atividade 4, nós vamos ouvir a história. Preste atenção, acomode o bumbum na cadeira, coloque as mãos sobre a mesa e observe o desenho aqui embaixo. Ó. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tende misericórdia de mim, pecador. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si se exalta será humilhado, e qualquer que a si se humilha será exaltado. Essa história está no Evangelho de São Lucas, capítulo 18. Muito bem. Após ouvir essa história, vamos responder as perguntas abaixo. Onde eles estão? O fariseu e o publicano? No templo. O que eles estão fazendo? Eles estão orando, estão rezando. Qual a postura deles? Então, o fariseu, ele está ajoelhado, exaltando, né, as suas nobrezas, né? Eu jejuo, eu não sou roubador, eu não sou injusto, eu não sou adúltero. Dou graças porque eu sou bom demais, né, em outras palavras. E o publicano, de pé, olhando, ele nem sequer conseguiu olhar para o céu. Uma atitude humilde, ele pede a misericórdia de Deus, que ele é pecador. Então, ele sabe que Deus é Deus e ele é menor que Deus. Então, ele se coloca numa condição menor. E o publicano e o fariseu, ele dá graças a Deus porque ele é maravilhoso, né? Então, ele não tem uma atitude humilde. Então, quem que é o humilde? O publicano. Em que devo imitá-los? Na humildade, não é mesmo? Então, nós vamos pintar o homem humilde. Será o fariseu ou será o publicano? O publicano, isso. Então, o publicano, ele reza como? Isso. Então, pinte com muito capricho. Obrigada pela sua atenção. Até a próxima. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.